Fala aí, galera. Fala aí, amigo. Fala aí, geral. Salve. Então hoje a gente vai ler um pouquinho da Bíblia, né? Fazer umas introduções aí. Daqui a pouco eu já vou dormir. E antes de dormir, eu vou estar lendo uma passagem bíblica, né? Onde Jesus, ele foi entregue. O Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem será traído. Então Jesus aqui, nessa passagem, ele menciona, né, que a traição contra ele vem chegando. E aqui os discípulos não entenderam essa mensagem, o que Jesus estava dizendo a eles. Mas também eles tinham medo de perguntar para o mestre, né? Eles tinham medo de perguntar para o mestre. Os discípulos eram muito medrosos, viu? Não é só essa passagem aqui não. Tem várias passagens que os discípulos eles tinham medo de perguntar as coisas para Jesus. Eu acho que é interessante, porque não que a morte dele foi legal, não. O interessante aqui é que ele estava sempre anunciando. Ele sempre anunciava o que iria acontecer com ele. Então, o anúncio dele ser preso, né, dele ser morto, ele foi lançado em várias passagens. Então, se você for começar a se aprofundar mais, você vai ver que Jesus, ele sempre foi um homem bom, sem pecado, uma pessoa que curava, espantava demônio e tinha um coração muito bom. Então, por ele ser morto, é injusto, porque ele era um homem muito bom. Até mesmo na hora que pegaram ele, lá perguntaram lá em cima, onde colocaram ele e o ladrão. Preferiram que soltasse o ladrão, não Jesus. Então, eles já queriam matar Jesus. Ali mesmo em Jerusalém, antes de Lázaro ficar doente, eles foram praticamente, Pedro, Jesus e alguns discípulos, eles foram apedrejados. Entendemos que Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Então Lázaro, ele morreu. No terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus era o melhor amigo dele. Então, mesmo que o discípulo falou para Jesus: Mestre, eles lá apedrejaram a gente. Por que a gente vamos voltar lá? E Pedro, os discípulos, eles não entendiam a importância do filho, a importância do amigo. Então Jesus era muito amigo de Lázaro, era muito amigo de Lázaro. Ele não queria nem saber se ele fosse ser pedrejado. Então, a gente vemos muita passagem que eles mataram Jesus porque odiavam Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Essa é uma pura verdade, uma pura realidade. Se você começar a ler mais a Bíblia, se aprofundar mais, você vai ver que Jesus, ele sempre foi aqui caçado. Queriam matar todos os meninos, porque nasceu o menino da luz, o menino Jesus. Então, essa passagem que eu estou lendo aqui hoje é interessante, porque em Lucas, né, que a gente está lendo hoje, é uma pequena passagem, mas você vê que Jesus, ele menciona, vem sempre mencionando, o Filho do Homem, mais uma vez, será traído. Então, eu acho que é muito interessante, né? Porque Jesus, ele anuncia a sua morte, ele anuncia que ele vai ser preso, ele anuncia que ele vai ser traído, ele anuncia, até mesmo na mesa, quando ele foi na festa, ele estava lá sentado com todos os discípulos, ele mencionou assim: alguém aqui vai me trair. Eles levantaram, ficaram até assustados, mas Jesus mencionou na mesa: alguém aqui vai me trair, alguém aqui vai me negar. E eles: não, mestre, não, a gente te ama, não vamos fazer isso não. Mas fizeram. Além de negar o Jesus, além de vender Jesus, além de trair Jesus, ainda abandonaram Jesus. Quando Jesus foi orar, e estavam os discípulos de guarda, toda vez que Jesus voltava,
eles estavam dormindo. Além de os discípulos ser preguiçoso, eles dormiam. Eu fiz uma introdução, uma antes dessa. Você vê que ali os discípulos, eles não conseguiam espantar demônio. Não conseguia. E Jesus ele menciona: gente má e sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando eu terei de aguentá-los? Porque o tempo que ele estava com Jesus era um tempo curto, porque Jesus já mencionava que ele ia ser morto. Então, tudo que eles aprenderam com Jesus, pareceu que nesse dia não serviu de nada. Porque um demônio que estava numa criança, eles não conseguiram arrancar o demônio dele. Então, essa passagem que a gente leu uma anterior, a gente vê a importância dos discípulos, ele está de bem no coração, de bem com tudo, para não passar vergonha igual eles passaram naquela passagem. Então hoje vamos estar lendo sobre Jesus, fala outra vez da sua morte, Lucas do 44 ao 45. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos. Então todo mundo já admirava os milagres que ele fazia. Era muito milagre. Então Jesus, ele era muito bom. Muito bom mesmo. Além de fazer milagres, ele espantava demônios, ele restaurava a vida das pessoas, curava as pessoas. E todos ficavam admirados. E ele disse aos discípulos: não esqueçam o que eu vou dizer a vocês agora. Olha só. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Olha só. O homem será traído, será vendido, será negado. Só de ver essa passagem a gente entende isso. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles, para que não as entendesse. E eles estavam com medo de fazer pergunta a Jesus sobre o assunto. Então eles tinham medo de perguntar para Jesus. Muitas coisas o discípulo tinha medo de perguntar. Mas ele mencionou em muitas vezes que ele seria morto. Que passagem pequena, hein? Mas é uma passagem que a gente compreende que ele será entregue. Nossa, eu quando vi essa passagem, é só esse pouquinho aqui, ó. 2 parágrafos, mas pô, umas ideias que, meu Deus do céu, mano. O mestre ele tinha as ideias certas para falar aqui. Noite, meditando da palavra de Deus e ensinando vocês que Jesus, ele é o melhor. Ele é o melhor e vale a pena a gente focar em Deus, porque ele só tem o melhor pra gente, beleza? Então um forte abraço para todo mundo aí. Falou e até mais. E tchau. É nóis.